Oi, meus queridos. Vamos para mais uma história da nossa Bíblia? Mas antes, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. E se você está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, fique até o final. Se você gostar, se inscreve também, dê um like, compartilhe. Assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus entre as crianças e os adolescentes. Que Deus abençoe você e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. O rei Ezequias, rei de Judá, estava sendo um bom rei. Ele quebrou os ídolos e os altares que seu pai havia feito. Ele abriu a casa do Senhor e restaurou para o povo. Ele também fez a Páscoa, comemorou a Páscoa com Israel e Judá de uma maneira que há muito tempo o povo não fazia. Ele fez com que o povo se consagrasse ao Senhor. Ele buscou o Senhor de todo o seu coração. Já fazia 14 anos que o rei Ezequias reinava. Então o rei da Assíria, chamado Senaqueribe, ele invadiu todas as cidades fortes de Judá. Então o rei Ezequias pegou a prata, ouro lá dos tesouros dele, da casa do Senhor, e mandou para o rei da Síria para que ele fosse embora e deixasse eles em paz. E assim eles foram. Mas o rei Ezequias, sabendo que o rei da Síria iria voltar de novo, então ele mandou tapar todas as fontes de água, todos os poços de água. Ele restaurou os muros quebrados da cidade, fez muros novos em volta da cidade. O seu exército, ele fortificou, ele fez armas de guerra, preparou o seu exército para enfrentar o rei da Síria. O rei da Síria, quando ele soube, ele mandou seus homens irem lá afrontar Ezequias. E entre esses homens havia um que se chamava Abisag. E o rei da Síria escreveu cartas e mandou que ele falasse para todo o povo. E ele chegou lá e ele falou na língua do povo para que eles entendessem e ficassem com medo. Então ele disse assim para os servos de Ezequias, para todo o povo, disse assim: não deem ouvidos para o que Ezequias está falando. Não confiem nele, que ele está dizendo que é para vocês buscarem o Senhor. Ninguém pode livrar vocês da minha mão. Todas as nações que eu invadi, os reinos, nenhum Deus deles os livrou da minha mão. Não pense vocês que o seu Deus vai livrar vocês como o rei Ezequias está falando. Não confiem nele. Sabe, meus queridos, o povo ficou calado. Ninguém disse uma palavra, ficaram só ouvindo, porque o rei Ezequias havia falado para eles que era para eles ficarem quietos quando isso acontecesse. O rei Ezequias já havia falado que o rei da Síria, eles estavam confiando no braço deles, na força deles, mas Ezequias e o povo estavam confiando na força do Senhor, nosso Deus. E ele entregou aquelas cartas blasfemando, enfrentando o Senhor, falando mal de Deus, falando coisas, afrontando o poder de Deus, dizendo: o seu Deus não vai poder livrar vocês da minha mão. Abisag estava falando isso, porque o rei tinha mandado ele falar. E ele também estava confiando na força do seu braço, mas o povo estava confiando na força, no poder do nosso Deus. E assim ele foi embora e os servos de Ezequias, entre eles estava Eliaquim, foram correndo contar para o rei. Quando Eliaquim leu para o rei a carta que o rei da Síria havia mandado, com todas aquelas afrontas ao Deus poderoso, Ezequias tirou a sua roupa real
E a Bíblia diz que ele se vestiu de saco. Se vestir de saco era uma maneira de você demonstrar que você estava triste com aquilo que estava acontecendo. E ele se humilhou e ele foi buscar o Senhor. Então, o rei Ezequias, olha, ele foi lá na casa do Senhor, vestido de pano de saco, foi orar ao Senhor, foi buscar o Senhor, e ele pediu para que o povo, os amigos dele, os servos dele, Eliaquim e os anciãos, também se vestissem de saco e fossem falar com o profeta Isaías. Agora, Isaías era o profeta de Deus. Lembra que Eliseu havia morrido? Então, eles foram ao encontro de Isaías. Ezequias buscou o Senhor de todo o seu coração. Vocês lembram do versículo da história? Jeremias 29, 13, que diz assim, lá no Velho Testamento: Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, buscar de todo o nosso coração é confiando somente nele, que ele é poderoso para resolver qualquer situação, resolver os nossos problemas. Isso é buscar o Senhor de todo o coração. Não tentar fazer na nossa força, mas fazer na força do nosso Deus. Era o que Ezequias estava fazendo. Ele buscou o Senhor de todo o coração, porque ele amava o Senhor. E o Senhor ouviu. Porque aí os servos foram ao encontro de Isaías. E Deus falou com Isaías. E Isaías respondeu para eles. Disse assim, olha, o Senhor manda dizer, não tenham medo desses que estão blasfemando contra mim, que estão me afrontando. Eles não vencerão, eles não invadirão essa cidade. Eu vou livrar vocês das mãos dele. E assim, Isaías ficou orando, Ezequias orando, buscando o Senhor de todo o coração. Enquanto Ezequias e Isaías oravam, Deus fez algo maravilhoso. Deus mandou um anjo ir lá no acampamento dos assírios, lá onde eles estavam. E ali, Deus destruiu todos os chefes dos soldados, todos os guerreiros mais valentes e todos os príncipes. E assim, o rei da Síria, ele ficou envergonhado, porque havia perdido aquela batalha. Deus havia vencido a guerra para o povo de Judá. Deus matou os soldados assírios. Então o rei voltou para sua terra. A Bíblia diz que ele voltou envergonhado. E quando ele chegou lá na sua terra, ele foi para a casa do seu Deus. E quando ele estava lá, os seus próprios familiares o mataram à espada. Assim, o rei da Síria morreu. Ele zombou de Deus, né? Quis humilhar o nosso Deus. E essas coisas acontecem por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, por isso nós temos vontade de fazer coisas erradas, coisas ruins. Queremos fazer guerra, desobedecemos quando somos criança, quando somos adultos fazemos coisas terríveis. E quando criança também fazemos coisas erradas. Muitas vezes a gente pensa que criança, eu sou criança, o que eu faço não é errado. Mas se você é criança e você entende que aquilo que você faz está errado, você faz coisas escondidas, porque você sabe que seus pais vão brigar. Isso é errado. Você já tem um entendimento. Você desobedece, você murmura baixinho, fala até palavras feias baixinho, reclama dos seus pais para que eles não escutem. Mas Deus, ele escuta, ele vê, ele sabe todas as coisas. Deus, ele vê dentro do nosso coração. Então, se você faz coisas que você entende que é errado,
que deixa Deus triste, isso é pecado. Você pode confessar ao Senhor, pedir para que Ele perdoe o Senhor. Deus, Ele vai perdoar você. Deus, Ele não quer que a gente viva pecando. Ele quer que a gente se arrependa. Deus, Ele nos ama de tal maneira, a Bíblia diz, que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer pelo nosso pecado. Jesus, quando morreu, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, Ele tem poder para perdoar o meu e o seu pecado. E Ele quer nos salvar do nosso pecado, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23, fala assim, olha, lá no Novo Testamento, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Ficamos separados de Deus, mas Deus não nos quer separados, Ele nos quer junto dEle novamente. Por isso Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelo nosso pecado, para que todo aquele que nele crê, que Jesus está vivo, ressuscitou e é poderoso para perdoar o pecado, todo que crê e confia, receba Jesus como Salvador. E você pode fazer isso, dizendo para Ele que você sabe, você entende que tu faz coisas erradas, que você se arrepende e você quer que Ele te salve dos seus pecados. Jesus vai fazer isso porque Ele ama você. E se você já tem Jesus como Salvador, conte para as pessoas do grande amor de Deus. Busque o Senhor de todo o seu coração. Se vocês buscarem o Senhor, qualquer que seja a situação que vocês estejam passando, vocês vão achá-lo. Porque Ele diz na sua palavra, buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscarem de todo o coração. Vocês possam buscá-lo de todo o coração. Mas o rei Ezequias, certa vez ele ficou muito doente. Então ele buscou o Senhor novamente, buscou o Senhor de todo o coração. A Bíblia diz que ele orou, ele se humilhou diante de Deus, ele chorou. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. A doença que ele estava era uma doença de morte, ele iria morrer. Mas Deus ouviu a sua oração e Deus o curou. O Salmo 112:7 diz assim: Ele não teme más notícia, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. As más notícias que o rei Senaqueribe mandou dar para ele, ofendendo o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. A más notícia da doença também. O que fez no coração dele? Nada, não causou angústia no coração dele, o pavor. Ele ficou triste, mas ele sabia quem ele podia confiar, quem poderia livrá-lo. E mesmo com a tristeza no coração, ele buscou o Senhor de todo o coração. E o Senhor o ajudou e o Senhor o livrou. Ezequias, ele foi um dos melhores reis de Judá. Ele buscou o Senhor de todo o coração, como nós já vimos, né? E o povo amava o rei Ezequias. E Deus deu a ele poder, Deus deu a ele muitas riquezas, deu glória, deu honra. Ele foi um grande rei, um dos melhores que já teve lá em Judá, como há muito tempo não havia. E Deus fez tudo isso com Ezequias, porque ele buscou o Senhor de todo o coração. Lembre-se sempre de buscar o Senhor, você também, de todo o seu coração. Um beijo grande para vocês. Lembrem-se que vocês são preciosos para o Senhor e Ele os ama muito, 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 muito. Fiquem todos na paz de Jesus. Amém.